Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para o Salmo 118, verso 24. E eu quero ler com vocês esse salmo, depois pedir que Deus aplique ao nosso coração este verso. Claro que está no contexto do Salmo 118, mas eu quero ler com vocês só o verso 24, que é o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã. Salmo 118, verso 24, diz assim o texto sagrado: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Paizinho, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, por favor, por causa de tua misericórdia, bondade, fidelidade, Pai, aplica esse texto aos nossos corações, que a gente possa ouvir, Pai querido, esta palavra e realmente permitir que ela entre no nosso coração. Pai, nos desarme de tudo aquilo que a gente possa, porventura, ter em nós como resistência, seja um Pai querido espiritual, e se é, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor mesmo, pelo poder do Senhor, expulse todo espírito maligno. Pai, se é de ordem intelectual, que o Senhor traga humildade a cada um de nós. Se é de ordem emocional, que o Senhor dissipe isso nos nossos corações. E que o Senhor nos coloque inteiros para ouvir, entender e guardar em nosso coração esta palavra que certamente irá nos abençoar, Pai, pois nós estamos orando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem. Quantos dias já se passaram da sua vida? Você sabe, não? Tem ideia? Vou dar uma dica para você. Eu tenho 50 anos de idade e eu fiz esse cálculo. Então, até ontem eu vivi 18.125 dias. Você pode calcular aí, não é? Joga no Google aí que você vai descobrir rapidinho quantos dias você já viveu. Não é difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente só vai vivendo os dias e a gente não se dá conta do valor, da importância de cada um dos nossos dias. Quantos desses dias de sua vida pareceram-se como dias comuns? Simplesmente mais um dia. Quantos desses dias você viveu assim, de forma rotineira, sem cor, sem graça? Quantos desses dias você viveu sem permitir um espaço em você para se dar conta da ação de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus sobre a tua vida? Como disse, eu vivi já até ontem 18.125 dias, hoje é o dia de 18.126, né? Então eu queria que você refletisse também comigo sobre isso, olhando para esse verso, o salmo todo, mas aqui o verso que nos convida a refletir sobre o valor do hoje. Hoje é passado? Futuro? Hoje é presente. E quem gosta de presente? Levanta a mão, deixa eu ver. Deus te deu um presentaço hoje. Foi esse dia. Esse é o dia que fez o Senhor. Aleluia. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Porque o dia de hoje é o presente de Deus para você. E pode ser o último. Pelo menos aqui nessa existência, nessa terra. Então, de fato, o dia de hoje é um presente. E não é qualquer presente. É um presente muito especial. Porque o dia de hoje foi feito por Deus. E por isso mesmo é motivo de grande alegria e de celebração. O dia de hoje é o dia que eu e você precisamos celebrar, festejar, porque foi Deus quem nos fez esse dia e nos presenteou, nos prestigiou, dando esse dia para que eu e você vivamos. Eu quero olhar com você um pouquinho agora sobre o contexto do Salmo 118, para você perceber por que o salmista tem essa inspiração e essa determinação, essa alegria no seu coração muito clara ao falar sobre aquele dia, ou falar sobre o dia que ele está recebendo e os dias que nós recebemos como dias tão abençoadores. Então, no verso 24, a gente precisa ter como pano de fundo o que está acontecendo ao redor do salmista, não é? O Salmo 118,
ele faz parte de um grupo chamado Halel. Ou seja, os salmos de 113 a 118, eles eram cantados especialmente em grandes festas judaicas, como por exemplo a Páscoa. Estes salmos, estas poesias, estas músicas eram cantadas exatamente em momentos em que o povo estava festejando e celebrando. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais com você. Esse salmo, que é um salmo, não é, pós-conflito, um salmo provavelmente escrito numa situação de pós-conflito, ele é um salmo de gratidão exatamente por reconhecer de onde foi que Deus havia tirado o salmista, o povo. E é por isso que nós precisamos olhar para o dia de hoje com gratidão, principalmente porque eu e você sabemos de onde nós viemos. Então o salmista, ele muito provavelmente tinha passado por uma grande aflição. E o verso 5 do mesmo salmo, ele diz assim, em meio à angústia, invoquei o Senhor me ouviu e me deu libertação ou liberdade. Amém? Você pode se associar ao salmista? Você consegue lembrar rapidamente de dias em que você estava angustiado e naquela angústia você invocou o Senhor e o Senhor te visitou? O salmista está escrevendo nesse contexto. Ainda nos versos 10 a 12, ele vai dizer, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. E é claro que a gente não vai interpretar esse texto olhando para nações, mas as dificuldades, as lutas, podem ter nos cercado. E se você olhar, você vai lembrar de um momento em que você estava cercado. Você olhou para todo lado, se só tinha pressão. E você, por causa do Senhor, conseguiu vencer aquela situação, derrotar aquela situação. Então, como disse, provavelmente esse salmo foi escrito após uma vitória em batalha, uma libertação inesperada, talvez até depois de escapar da morte. Quantos de nós já não escapamos da morte? E então ele chega a esta conclusão jubilosa, depois de olhar para aqueles fatos e ver como graciosamente o Senhor o havia arrebatado de situações tão perigosas, ele então faz essa afirmação, este é o dia que fez o Senhor. Queria que você aí no seu interior repetisse para você, este hoje é o dia que fez o Senhor. E fez para mim e para você. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ainda nesse contexto do Salmo 118, a gente poderia considerar que para o salmista, ele está considerando que aquele dia poderia ser um dia perdido, ou que poderia parecer perdido. O salmista celebra, ou ele está celebrando, o que ele está celebrando, não era um dia comum do calendário. Talvez aí esteja o grande problema de nossas vidas. Olhar para as segundas-feiras, para as terças-feiras, as quartas-feiras, as quintas, as sextas, os sábados, os domingos. Mais um domingo. Mais uma segunda, mais uma quarta. Não era um dia comum do calendário para o salmista. Era um dia que ele não esperava ver. Perceba, irmãos, é nesse contexto que o salmista está escrevendo. Era um dia que ele, por conta de todas as circunstâncias que já nominei, ele imaginava, não viveria. Por isso mesmo, aquele dia é tão especial. E talvez a gente só consiga valorizar realmente a vida e os dias que o Senhor nos dá, quando a gente passa por uma situação mais difícil. Não esperemos passar por situações difíceis para valorizarmos a dádiva que Deus está nos concedendo. Então, como disse, ele esteve à beira da morte, você pode aí ler o verso 17. E foi poupado por Deus. Por isso, o dia ganhou um peso especial, um preço especial, um valor especial. Foi acrescentado à sua vida como um presente da providência divina. É nesse contexto que o salmista está escrevendo este salmo. Foi um dia fora do curso normal. Mais uma vez eu digo, às vezes a gente vai vivendo a vida, vai naquela onda do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e vai assim. E não se dá conta
da bênção que eu e você estamos recebendo todos os dias. Então foi um dia fora do curso normal, feito sob medida pelas mãos do Senhor. Esse é o contexto do Salmo 118. O que o salmista está dizendo é isto: olha, esse dia é especial porque quem fez foi o Senhor. E fez para mim, para você. Fez para nós. Mas eu queria também olhar para o contexto cristológico aí, desse termo, né? O contexto espiritual do dia do Senhor. Fazendo primeiro, então, essa aplicação cristológica. Então, muitos estudiosos, eles entendem que esse salmo tem aplicação messiânica direta, não é? Ele é citado no Novo Testamento. Por exemplo, né? Jesus cita esta passagem lá em Mateus 21, 42, quando Jesus vai dizendo assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Digo, veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Especialmente, irmãos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o povo gritava, parte lá do verso 26, bendito o que vem em nome do Senhor. Assim, para nós, os cristãos, o dia que o Senhor fez se cumpre plenamente no domingo da ressurreição. Amém? Você entende o salmista? Este é o dia que fez o Senhor. Cada dia tem o seu valor. Mas do ponto de vista cristológico, aquele dia, o dia da ressurreição, é um dia ainda mais especial, porque aquele dia é o dia marcado na minha história e na sua história, porque aquele dia foi o dia em que consumou-se todo o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu e você nem existíamos. Naquele dia, a pedra rejeitada, ou seja, Cristo Jesus, se tornou a pedra principal. O Redentor venceu a morte e nos deu vida e vida completa, vida plena, vida maravilhosa, vida eterna. Esse dia se tornou então para nós os cristãos um marco eterno, o dia da nova criação. Fomos feitos nova criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse é o dia que fez o Senhor. E eu queria, aproveitando dentro desse contexto, não é, messiânico, eu queria olhar com os irmãos para uma aplicação espiritual diária para mim e para você. Então, este versículo não fala apenas de um evento histórico ou litúrgico. Ele nos ensina a enxergar cada dia ou cada novo dia como obra das mãos do eterno e bom Deus. Cada manhã é um ato criador do eterno Deus na minha vida, na sua vida, na minha existência, na sua existência. Abro um parênteses. Domingo passado, o Zaf estava falando sobre o Deus Criador, aquele que cria a partir do nada. Deus Criador. Esse é o Deus que rege a minha e a sua vida em Cristo Jesus. Então isso significa uma chance renovada. Por isso que a gente costuma dizer, né? Todo dia é uma nova oportunidade. Toda semana uma nova oportunidade. Todo mês uma nova oportunidade. Todo ano uma nova oportunidade. Não é só o domingo que é o dia do Senhor, irmãos. Amém? Todo dia é feito por Ele. Logo, todo dia deve ser vivido para Ele. Não é só o dia da vitória que é digno de louvor. Eu queria fazer esse grifo aqui. Não é só o dia da vitória que é um dia digno de louvor. Até os dias de provação são dias de louvor. Amém? E a gente precisa aprender a viver desta maneira. Por quê? Porque Deus está presente mesmo no dia de tribulação. E vamos falar a verdade? É no dia da tribulação que a gente mais sente a presença do eterno bom Deus do nosso lado. Então, todos os dias são dias dignos de celebração. Por isso, mais uma vez, vale a pena repetir o verso. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando conhecemos que o hoje é dele,
vivemos, então, com um propósito. Bom, se o dia foi feito por Ele e para Ele, logo não pode ser vivido de qualquer forma. Então eu preciso viver com propósito, com mais gratidão, com mais fé, com mais dedicação, com mais empenho. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E quero, para irmos já caminhando para o final, fazer aqui aplicações para os dias de hoje, para a nossa vida do cotidiano no século 21. Primeiro, olhando para o Salmo 118, verso 24, mas como disse, né? Olhando para todo o contexto do Salmo, vivamos, irmãos, com gratidão. Você é alguém grato? Você é grato por aquilo que Deus tem feito em sua vida? Seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje, de alegria ou de dor, de abundância ou de escassez, que este seja um dia que você entenda, o Senhor permitiu você viver, logo é um dia digno de celebração, é um dia digno de gratidão. E se o eterno bom Deus permitiu que você conhecesse mais um dia, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade viver esse dia com propósito. Amém? Não pode ser na filosofia do Zeca Pagodinho. Deus não desperdiça nenhum dia, logo eu e você também não podemos desperdiçar. Amém? Misericórdia. Ele é Senhor do tempo, Ele é o Senhor da eternidade, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, Senhor da minha vida e da sua vida. Comece, irmão, o seu dia. Comecemos os nossos dias com oração de gratidão a Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu conhecer mais um dia. Não acorde, irmãos, dizendo assim, ai, ó dia, ó Deus, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Não acorde os seus dias, ou não comece os seus dias com mentalidade de hard, não. Comece os seus dias com a mentalidade do salmista. Este é o dia que fez o Senhor, aleluia, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Eu esperava um aleluia, eu esperava um glória a Deus, eu esperava, fala Senhor. Comece o dia com oração de gratidão, mesmo quando tudo pareça difícil, mesmo quando você tem muita coisa para você fazer, mesmo quando o coração está apertado, treine o seu coração para reconhecer que viver o hoje é uma dádiva, viver o hoje é um milagre que Deus está dando a mim e a você. Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, aleluia. Segunda aplicação aqui que queria fazer. Celebre a graça de dias acrescentados. Talvez você já tenha passado por situações em que pensou o seguinte: achei que não veria mais um dia. Alguém já passou por essa experiência? Eu achei que eu não ia ver mais um dia. Só eu, ninguém mais. Nós dois, só nós dois. Mas só eu e você, Ana Maria. Os outros todos estão aqui, nunca passaram por nenhuma dificuldade. Nunca. Opa! Teve alguém que já quase morreu aí? Ou foi só nós dois? Então, estou falando com você. Achei que não veria mais um dia. Doenças, crises, perdas, dores profundas, desespero, angústia. Sabe aquele dia que você quer cavar um buraco e entrar lá? Sabe aqueles dias de Elias? É desses dias que nós estamos falando. Mas aqui está você, aqui estou eu. Deus nos deu mais um dia, aleluia! Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. E esse dia é motivo de celebração. Mas nem é meu aniversário, mas nem recebi o meu salário, mas nem isso. Mas não, irmãos, esse é o dia que fez o Senhor, aleluia! Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, testemunhe o que Deus fez, conte aos outros como Ele te deu um novo começo, uma nova oportunidade, um novo dia. Use o tempo acrescentado para glorificar a Deus, aleluia. Eu me lembro que quando garoto, 3 anos de idade, eu me lembro dessa experiência aos 3 anos de idade.
eu encontrei uma pedra de vidro, coisa parecida. Eu realmente não lembro qual era o material, mas era alguma coisa dura. E era uma pedra que alguém cortou, quadradinho, parecia uma bala. Sabe aquele garoto do interior, pobre, bichento? Peguei aquilo, não vou nem falar o que eu fiz, porque os adultos já entenderam. Eu estou com medo das crianças aqui, né? E aí, de repente, me engasguei. Minha mãe, por milagre de Deus, fez uma manobra, não sei o que a minha mãe fez, foi o anjo que guiou a minha mãe, só pode. E me livrou da morte pela primeira vez que eu tenho consciência. Porque eu certamente morreria naquele dia. Eu consigo lembrar do desespero do engasgo. Se isso não bastasse, aos 7 anos, mais ou menos, de idade, 8 anos, eu brincando com um coleguinha, a gente está lá brincando, né? De carrinho, interior, você não tem dinheiro, muito dinheiro. O pai desse garoto era um marceneiro, então a gente pegava aqueles toquinhos de madeira e a gente inventava os nossos carrinhos. Mas não tinha rodinha, a gente só empurrava o pedaço de pau no chão, viu, Filipão? E aí empurrava lá, era isso o nosso brinquedo. Mas carro na rua não tem graça se não tiver uma lombada ou então uma depressãozinha, né? Para fazer a lombada é mais difícil, então era mais fácil fazer uma depressão. Fazer um côncavo ali no chão para fazer de conta que o carrinho ia dar, mas nem tinha roda. Olha só a cabeça de criança. E eu estou ali fazendo, tentei ali, né, com uma ferramenta dessas que pedreiro usa. Eu fico preocupado de falar, porque as crianças estão ouvindo, mas entendeu? Entendeu ou não entendeu? Enxadão, pronto. Aí estou eu lá tentando fazer uma depressão, mas piazinho. Eu falei 7 anos, mas acho que eu tinha menos, acho que tinha 5 anos. E eu fiz errado ali, né, mal feito. O outro garoto, que era acho que 1 ano mais velho que eu, meu coleguinha, ele falou, esse negócio está mal feito, né? Então eu deixei de lado o enxadão e fui passar com o carrinho, para ver como é que tinha ficado. E ele pegou aí, dele uma enxadãozada, pegou aqui em cima, abriu, sangue para todo lado. O médico falou para o meu pai, mais um pouquinho, e vocês tinham perdido ele. E aí segue a vida. Esse mesmo meu amigo, ele não gostava muito de mim, agora que eu estou me dando conta, né? Passado um tempo, um dia tinha um rio que passava perto de casa, né? No fundo da vila onde morávamos. Tinha chovido muito, então o rio estava com um volume de água enorme e a força da água muito grande. E a gente foi lá, acabou a chuva, a gente foi lá para dar uma olhada. A gente chegou lá na beira do rio, está ali. Esse meu amiguinho teve uma excelente ideia. Vamos ver se você sabe nadar. E pã, me empurrou no rio. E eu não sabia nadar. E eu estou aqui porque Jesus foi lá e me segurou. Porque você pergunta, como é que uma criança que não sabe nadar cai numa água? Se você já viu água de rio pós-chuva, você sabe que a correnteza é muito forte. E estou eu aqui. Para encurtar a conversa, né, e a gente não se estender muito agora, no final de 2018, vinha de Guarapuava e fui envolvido num acidente de carro terrível. Se eu te mostrar como ficou o meu carro, eu tenho a foto até hoje, eu guardo para lembrar de onde foi que Deus me tirou. E eu passei ileso. Só o milagre de Deus. Eu poderia ficar contando outras histórias para vocês, mas contei isso para dizer para você que este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É uma dádiva, é um presente. E a gente não deve viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Santifique todos os seus dias ao Senhor, mas não se esqueça de que a Bíblia fala de um dia especial, o Shabat. Todos os dias são consagrados ao Senhor, mas não se esqueça-se do Shabat, ou seja, do dia do Senhor, que hoje nós, por causa da obra de Cristo, guardamos, né, com carinho e marcamos com carinho no nosso calendário o domingo. Que esse dia não seja apenas um dia de descanso, mas realmente um dia do sinal da nova criação em nós. Que esse dia seja um dia para a gente lembrar que a morte foi vencida e que há um descanso eterno à nossa frente.
que eu e você honremos esse dia, esse primeiro dia, esse dia que fez o Senhor em Cristo Jesus, o dia da ressurreição, aquele terceiro dia. Sabe, irmãos, que esse sentimento invada o nosso coração e que a gente não abra mão de congregar com os nossos irmãos, de estarmos no culto, celebrando, adorando, glorificando o Senhor Deus. Bom seria se a gente pudesse fazer isso todos os dias. Imagine cultuar todo dia a gente está aqui cultuando o dia inteiro. Isso é o ideal, isso é o sonho, isso é a nossa esperança, a nossa expectativa. Mas enquanto esse tempo não chega, que pelo menos a gente possa separar, tendo consciência que todos os dias são santos, sagrados, consagrados ao nosso Deus, mas que a gente não abra mão do privilégio, principalmente nós que vivemos aqui no Brasil, que a gente não abra mão do privilégio de estar congregados, celebrando, adorando, todos os domingos. Eu gosto de igreja, e se pudesse vir para a igreja todo dia, eu venho todo dia. Ah, claro, né, pastor? O senhor só faz isso da vida? Será que se você estivesse na minha condição, você pensaria assim também? Porque às vezes, irmãos, a gente tem aquela ideia equivocada de que, não, eu não faço isso aí porque eu não estou na sua condição. Mas eu sempre que isso vem à minha mente, eu me lembro que antes de ser pastor, eu trabalhava fora. E a minha vida sempre foi assim, irmãos. Eu saí do trabalho e ia direto para a igreja. Um único dia me lembro que fiz uma hora extra no domingo, foi o pior dia da minha vida. Eu tive que sair do trabalho e ir para a igreja, porque aquilo me fazia falta. Não é o espaço, não é o lugar, mas é o fato de estar congregado com os meus irmãos para adorar o meu Deus. Por quê? Porque este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Use o seu dia. E use esse dia para renovar sua mente e o seu coração. Você já percebeu que aquela pessoa que deixa de congregar, deixa de estar com os irmãos, vai esfriando, vai esfriando? Uma das primeiras aplicações que eu vi sobre a vida do cristão é aquela questão do torrãozinho que você tira da fornalha, que você tira ali do braseiro, aquela brasinha que você tira do braseiro e põe do lado. O que acontece com aquela brasinha? Vai se apagando, não é? Mas se você pega aquela mesma brasinha e traz para o meio do braseiro de novo, que eu e você entendamos que precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Igreja, irmãos, não é clube. Eu tenho falado isso muito, porque tem muita gente que está encarando a igreja como clube. É o clube dos meus chegados. É o Rotary Club, eu vou lá. É o Lions Club. Não, igreja não é clube. Igreja tem que ser família. A gente tem dificuldade, tem muitas diferenças, mas nós entendemos que a igreja é família, com todos os problemas, com todas as dificuldades. A gente não abre mão de estar ali, porque ali, no meio do povo de Deus, é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, já diz o salmista no Salmo 133. Concluo dizendo o seguinte: Strong, ele destaca que este versículo é um chamado para reconhecer que cada dia é uma criação especial do Senhor. Por isso ele diz, o salmista, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Um dom para a humanidade. Strong diz o seguinte, sobre esse termo hebraico lá, ou a palavra hebraica, assar, implica uma ação deliberada e criativa de Deus, enfatizando que o dia não é apenas a parte da sequência temporal. Hoje é domingo porque ontem foi sábado. Não é assim que Deus faz. Mas um evento significativo que merece alegria e louvor. O verbo regozijar, traduzido por regozijar na nossa versão, transmite uma alegria intensa, uma celebração pública e sincera. E a expressão de estar alegres reforça a ideia de satisfação plena no Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Strong também observa
que este versículo tem sido usado historicamente como um cântico de ação de graças, especialmente em contextos de libertação e salvação divina, e que o Novo Testamento, ou digo, no Novo Testamento, é associado ao dia da ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, momento culminante da vitória sobre a morte e sobre o pecado. O salmista não apenas reconhece o dia como feito por Deus, ele responde com alegria, dizendo: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não é só o fato de constatar que Deus criou, mas é o fato de responder com um sentimento de gratidão, de louvor, de adoração à obra que o Senhor fez. E a obra que o Senhor fez na minha vida e na sua vida é o dia de hoje. Por isso, irmãos, vocês veem que eu treino o meu coração. Eu geralmente, quando vou saudar no WhatsApp ou aqui do púlpito, ou em qualquer outro lugar, eu sempre procuro dizer bom dia com alegria. Estou treinando o meu coração, porque não é assim que muitas vezes eu me sinto. Mas eu procuro me esforçar para entender que todo dia é uma dádiva de Deus. Os dias escuros vão passar, os dias difíceis vão passar. E virão dias alegres e felizes que também vão passar. Não é o que acontece no dia, mas o fato de que aquele dia foi feito para nós, para mim, para você, por nosso bom e eterno Deus. Alegria, não baseada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus que fez aquele dia. Que possamos, hoje, nesse domingo, tão bonito, tão lindo. Bonito, pastor, está chovendo? Lindo, maravilhoso. Porque foi o Senhor quem fez. Amém? Olhar para o presente como com os olhos espirituais. E que todos nós, sem exceção, possamos dizer: Senhor, este dia foi o Senhor quem fez. Ele é teu. Eu não merecia esse dia, mas eu o recebo com gratidão. Que ele seja usado para a tua glória. Amém? Queria convidar você a ficar em pé e quero orar com você. Mas eu queria que você orasse comigo dizendo assim: Senhor, este é o dia que o Senhor fez. Um dia que eu não merecia, Pai, mas o Senhor fez. E o Senhor me abençoou com uma dádiva de poder vivê-lo. Então, Pai, eu quero te glorificar e te exaltar. Quero me alegrar na tua presença. Ainda que as coisas estejam difíceis, irmão. Talvez você vai fazer essa oração comigo, coração apertadinho. Mas que você entenda que esse dia é um dia digno de ser celebrado. Por causa do caráter de Deus. Por causa do caráter daquele que fez esse dia. O nosso bom e eterno Deus. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Porque este é o dia que fez o Senhor. Muito obrigado, Pai. Pelos 18.126 dias que o Senhor está me permitindo conhecer. Eu não sou digno de nenhum deles, Pai. Mas por tua bondade e misericórdia, eu pude conhecer cada um desses dias. Por isso, Deus, a minha oração é que o Senhor me ajude a valorizar cada novo dia que o Senhor me der. Que eu realmente viva, Pai, como o salmista descreve, com esta mesma perspectiva do salmista. E ter a consciência de que é o Senhor quem faz cada dia. E faz de forma tão especial, Pai. Que no meu coração e no coração dos meus irmãos e amigos sempre tenhamos a alegria, o louvor, a adoração ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Por isso, louvado, bendito e glorificado seja o Senhor, Pai, pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém?